Eu quero muito que você fale um pouco para o nosso público, né, essa diferença, porque eu passei por alguns lugares, né, antes de conhecer a apometria. Ricardo também já Sim. passou por alguns lugares. E a gente vê muito as pessoas confundindo, assim, depende da vertente religiosa. A gente não está aqui hoje para falar de religião, mas, assim, de um todo na espiritualidade. E muitos lugares acabam confundindo tudo com energia externa, com obsessores. E foi na apometria que eu conheci essa questão de vidas passadas, de que essas vidas podem causar os nossos conflitos, os problemas do dia a dia, e por isso que ir em certos centros, fazer alguns tipos de tratamentos e trabalhos espirituais não funcionam, justamente porque é uma parte nossa que não dá para tirar. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, quando foi essa questão de vida passada, eu estava ainda na minha cabeça a questão de vida passada como uma continuação. Tipo o que são as premissas de Allan Kardec, né? O que é pregado no kardecismo. E não fazia muito sentido, né? Na hora de conversar com a médium ali, parecia que a pessoa era ela mesma, sabe? Ficava meio confuso. E foi quando eu conheci a Bel Bessi, do SIAC. Né? E fui me aproximando dela, porque ela tinha um outro modo de colocar isso que fazia sentido para mim. Eu entrei em contato com ela, recebi uma apostila dela, conversei muito com ela, tal. Fiz um curso com ela na época que ela estava dando um curso. E aí o entendimento é o seguinte, né? E aí cabe para a pessoa se faz sentido ou não. O princípio desse entendimento de vida passada é através do Godino. Né? Godino trouxe isso. Né? Porque ele trabalhava com apometria de uma forma... Godino, quem é Godino? Godino também, ele é ele não é um médium de incorporação, mas trabalha com a espiritualidade, trabalha com vidas passadas, só que ele usa intermediário, ele usa o médium para conversar com essas vidas passadas. Entendi. Né? Ou vida passada, ou espírito, que tiver ali. Ou ancestralidade, né? Também é também, ele, ancestralidade, já não sei se ele trata, né? Nós já tratamos essa parte de ancestrais. Então, o que ela me explicou na época, né? Ela falou, Mari, o kardecismo entende que a gente é uma continuação, como se fosse a mesma consciência. Mas a partir do Godino, que ele identificou que aquele espírito, entre aspas, que se manifestou, ele dizia que estava ligada por um cordão. Espírito não tem cordão fluídico. E ele sabia que estava com ela, mas não era ela. Então quem era? Era ela de outra vida. Exatamente, era uma outra consciência. Então a gente entende que você tem, em todos os momentos de encarnação, você tem a elaboração de uma nova consciência, e aquela consciência que desencarnou por algum conflito, ela não é arquivada, e ela fica orbitando, sabe? Tipo assim, quem vai lembrar, quem assistiu o filme Nosso Lar? Que tem lá um dos parentes lá que fala assim, não, eu ainda não estou preparado para encarnar, né? O que ele está fazendo? Ele está num estágio. Só que quando ele vai encarnar, ele já não é aquela pessoa. É uma outra consciência. Ele veio com outra personalidade. Exatamente. Então, a partir desse princípio, isso fez sentido para mim, o que eu estava ali vivenciando num consultório. Quando o espírito falava, né, a manifestação falava, no caso, que ela é a mesma pessoa. Se ela é a mesma pessoa, só pode ser uma subpersonalidade dela. Né? Quando ela falava, não, eu estou com ela, mas não sou ela. Tá, mas deixa eu entender isso. Né? Quando você fala de uma outra consciência, é uma outra consciência? É uma consciência, por exemplo, todas as minhas ancestralidades. É uma consciência com personalidades diferentes. É claro que dentro dessa personalidade vai ter uma consciência dessa personalidade, mas existe uma consciência única para englobando tudo isso? Vamos simplificar, vou dar o exemplo do Ricardo. Vai lá. Ricardo tem um espírito, a matriz, Ricardão. Pode chamar de eu superior, é o que está lá em cima, nos corpos, né, nos corpos elevados.
né? Não no quaternário, Tá. ok? E aí esse espírito, ele se experimenta no mundo, vai se experimentando, não é isso? A gente veio da Mona, um dia a gente vai voltar da Mona, né? Mais ou menos assim. E aí ele vai, em tempos, vamos ficar só na órbita terrestre, né? Criando consciência, porque através dessa consciência ele tem experiência. Ele vai se experimentar nesse mundo. Às vezes a experiência é boa, beleza? Então ela é arquivada, vamos dizer, no corpo búdico. Tá lá. Quando você fala corpo búdico, o que é o corpo Você búdico? tem o átimo, né? Você tem o átimo, são os corpos. Tá. Você tem o átimo, você tem um búdico, mental superior e inferior, que é praticamente junto, né? Um cria, o outro executa. Você tem o astral emocional, que é o seu personalismo, sua personalidade. Tá, mas quando você fala o átimo, onde que fica esse corpo? O átimo tá lá, é o que tá perto do mônada. São Tá lá em corpos cima. sutis. São né? corpos São sutis. corpos sutis. É que eu tô perguntando por quê? Às vezes o pessoal Ele não sabe também, né? então... Então, para você fazer uma relação, você tem 7 corpos, tem 7 chakras. Lógico que você tem pequenos chakras também. A medicina chinesa trabalha com isso, com os meridianos. Você tem os pequenos chakras. E 7 corpos que vão além de você. Entendi. Certo? E esses corpos, né? Então você tem ali o nome. Então você tem lá em cima aquela zona. Então, no topo lá da no topo, montanha. Isso, lá no topo da montanha, bem longe. Você tem lá o átimo, O átimo. né? Que já está numa outra concepção, entendeu? Longe. Você tem um búdico. Nós acreditamos que os arquivos que deu certo estão tudo no búdico. Você tem o mental superior, então o corpo causal, como alguns falam, né? Que traz ali aqueles arquivos que precisam ser arrumados, e junto com o mental inferior, que praticamente é próximo, é a mesma coisa, tem uns que separam, outros não, para executar aquela programação. Que ficam os nossos aprendizados. Exato. Aquilo que as consciências que já viveram não aprenderam. São os conflitos Isso. a serem A serem tratados, né? superados. Isso. Não quer dizer que só vem com coisa ruim, né? Aí eu vou entrar até na questão da numerologia cabalística, né? A sua numerologia cabalística pega o seu nome e você traz a motivação, que é toda a sua bagagem, né? Das outras vidas conscienciais. São as virtudes, né? Isso. Não, as virtudes. Não é a virtude, são as experiências. Tá? Porque aqui nesse 3D tá difícil alguém ser virtuoso, tá? Né? É complicado. O nome virtude aqui, ele tem um outro significado. Nós somos 3D, né? Tem que se colocar no 3D mesmo. E aí você traz aquela motivação, né? Para te levar ao quê? Para te levar na sua expressão, que é o que você vem executar, né? E dentro dessa proposta você tem um destino, uma possibilidade de destino a ser cumprido, uma missão. Dentro disso você tem as oportunidades, as probabilidades, os desafios, as tendências, tudo isso, né? Então, se você comparar, né, a numerologia cabalística com essa questão das encarnações passadas, tal, vai fazer muito sentido. Tanto que eu sempre gosto de falar com as pessoas que tratam comigo, eu incentivo a fazer justamente o mapa numerológico para fazer mais sentido do que ela está passando mesmo. Então, voltando lá, esse espírito vai se experimentar aqui. Ok? Através de uma nova personalidade. Sim. Que vem com essas qualidades, com seus desafios, as suas tendências, vai ser colocada no meio onde vai propiciar aquilo. Porque aquelas vidas passadas que não foram arquivadas, porque teve algum conflito, elas precisam dessa nova consciência, elas estão dormindo, para passar, para que aquela consciência passe, supere, e ela, como se estivesse em sonho, por vibração, ela resolve a questão dela lá. Então, é por tabela. Ela vai superar através da consciência atualmente encarnada. Se essa consciência atualmente encarnada der tudo errado, vamos dizer assim, não conseguir, não tiver o suporte por alguma coisa, né, gente? Vamos lembrar que aqui, lá em cima a gente tem, eu falo que lá em cima a gente tem o livre-arbítrio de escolher nossa programação, entre aspas, a gente escolher, mais ou menos. E aqui a gente tem a escolha de executar ou não. Então aqui você executa ou não. E aí acontece por alguma coisa, né, da situação.
e ela não supera, aí por vibração ela possivelmente desequilibra aqueles registros, né? O pessoal deu o nome de condomínio espiritual. Condomínio? Quer ver? Eu gosto de explicar isso para os meus assistidos da seguinte forma. Imagina o seu grande espírito e te dá um prédio. Te dá um prédio de apartamento. Te coloca como síndico. Lá na portaria, síndico, porteiro, você tem que tomar conta daquele prédio. Em cada apartamento, ele vai colocar uma personalidade, uma consciência de uma vida passada e tem algum probleminha. Probleminha de submissão, de preguiça, probleminha de moral, intelectual, seja o que for. Um probleminha lá que geralmente é o conflito pelo qual ela desencarnou. Não perdoou, não relevou, deixou pra lá, chutou o balde. E aí, ele também, tá, gente? Ele também coloca nesses apartamentos gente boa. Ele vai lá no lúdico, naqueles que deu certo, e fala, esse cara é bom, vai ajudar. Outras mentalidades, não outras a sua. consciências. Mas da mesma pessoa? De vidas Da das mesma vidas passadas. das vidas passadas. As que deram certo. Ah, tá, legal. Então, às vezes, até brinco lá na Umbanda, que eu falo que às vezes o preto velho que a pessoa recebe é ela mesma em outra vida. Vai lá saber se não é, né? E aí, ele traz tudo aquela turma para aquele prédio. Por acontecer alguma coisa, que aquele síndico, acontecer alguma coisa, que ele sai de lá. Ou ele fica com o saco cheio, entendeu? Não pode pilhar conta, mas ele larga. Quando ele larga, o que é isso? É a falta de vigilância, né? A falta de vigilância no sentido ético, moral, da vontade, tudo das virtudes, vamos dizer assim, as virtudes possíveis. Que entra também o amor próprio, os amor próprio, aprendizados. autoestima, entra tudo. Né? Você procurar ser um bom aluno, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Ele pega e saiu. Certo? Aquilo lá, dependendo do desequilíbrio, porque ele saiu, o que ele largou ali, Cada um faz o que quer, aí vai começa virar um jamalaia. Vão chamar delivery, vão chamar os parentes, aí a gente pode pôr até os obsessores, né? Os inimigos. Os inimigos, vai dar um pancadão, e aí vai desequilibrar a estrutura daquele prédio, concorda? a harmonia daquele prédio vai pro Exatamente, vizinho vai beleléu. começar a reclamar, vai dar vazamento, lâmpada vai queimar, vai ficar sujeira, vai ficar um cheiro, um fedor. Vira uma Aí bagunça. vai ter uma consciência revoltada com outra consciência ali, que é onde que ela vem aqui para infernizar. Talvez, pelo contrário, não, às vezes nem é entre eles, é entre as consciências daqueles que convivem com você. Sim. Aí você encontra muita explicação, por exemplo, de uma criança gratuitamente odiar o seu pai ou a sua mãe. Por quê, né? Você tem ali, ou foi na origem da vida, ou seja, na sua concepção, na sua gestação, porque a criança ali tem memórias, né? Ela sente se ela está sendo bem recebida, se ela não está. Inclusive, aquele chá revelação eu acho um horror. Né? Deus me livre, a criança lá, o menininho. Eu penso a mesma coisa. Aí, de repente, sai o balão... rosa. Não, ele é menininho, sai o balão azul e a mãe, o pai chora porque queria... Tudo é vibração, gente. Energia, informação é vibração, tá ali, tá registrado, já registrou na memória daquela criancinha, vai levar pro resto da vida. Mas, tudo bem, modismo é modismo. Você falou isso Depois agora. conserta na terapia.